Olá, meus amigos, uma boa tarde para vocês. Pessoal, eu vou começar esse vídeo aqui com uma parlamentar, a Índia, o nome dela é engraçado, mas ela discutiu com um petista, mas petista cabeça oca não adianta. Esse pessoal que defende o Lula, eu já mostrei vídeo aqui do cara falando, mas o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, o Lula aumentou o imposto, o Lula deu menos aumento para os enfermeiros do que o Bolsonaro, mas eu sou Lula até morrer. O Lula pode fazer o que quiser que ela... Então, como é que você vai discutir com essa gente? Vamos ver, a Índia aqui, né, essa parlamentar falando aqui, e depois eu vou soltar mais alguns vídeos sobre o Banco Master, que a República realmente, eu sempre estou falando aqui e vou repetir, é uma questão de tempo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A gente falava muito do Alexandre de Moraes, mas agora parece que tem mais um na reta do impeachment. O Dias Toffoli, a situação... Aliás, o Dias Toffoli não é novo, né? Desde a época do amigo do meu pai, que foi quando começou tudo o inquérito das fake news, que o Dias Toffoli, ele é um dos protagonistas de toda essa situação aí da queda da República. Vamos lá. Então vai pro inferno, meu amigo. Se até Papai do Céu mandou alguns inimigos pro inferno, quem sou eu pra não mandar? Mas calma aí, deixa eu sair daqui, cara. Tô toda descabelada, peraí. Cara, deixa eu falar uma coisa. Não adianta você conversar, não adianta você abrir o celular, não adianta você mostrar que não é fake news, você mostrar dados, fatos. Não adianta. Então vamos lá. O governo Lula atinge recorde histórico da dívida pública de 8,5 trilhões ao fechar 2025. Com a reforma tributária de Lula, o Brasil terá o maior imposto do mundo em 2026. Pessoas recebendo mais Bolsa Família do que carteira assinada. Com o fim da isenção da alíquota zero para carros elétricos e painéis solares, o imposto pode chegar a 35% até 2026. Caso Master, Toffoli determina que bens e documentos apreendidos pela PF sejam lacrados e armazenados no STF. Estatais têm rombo recorde de 6,3 bilhões no acúmulo do ano. Aprovado pelo Congresso, corte de quase 500 milhões do orçamento das universidades federais afetará estudantes de baixa renda. Mas, em contrapartida, o Ministério da Cultura tem 22 bilhões em contas sem fiscalização e controla prazos por Excel. Esqueceu? PT acumula histórico de escândalos e corrupção. População em situação de rua cresce no Brasil e ultrapassa 365 mil pessoas. Mortes por dengue superam óbitos por Covid-19 em 2024. E ninguém falou absolutamente nada. E quem não quis comprar vacina? O Lula, não foi o Bolsonaro. Toffoli afasta PF e nomeia peritos por conta própria. Eu não cheguei a abrir a minha boca para falar de remissas de Bolsonaro. Era só a respeito do governo atual. Mas, porque ele é genocida, porque ele é fascista, porque ele é homofóbico, porque ele é transfóbico, porque ele é óbvio, porque ele é líquido, ele é céu, ele é terra, ele é mar. Tudo menos aqui. E o impressionante é que a pessoa tava séria. Tava quase babando já. Cara, eu vou te falar. Foi a primeira vez que eu fui tão acalorado, porque assim, eu sou muito cínica. Eu fico muito tranquila, mas me irritou, cara. Me irritou, porque além disso, cara, fala muita besteira, começa a aumentar o tom de voz, começa a perder. Enfim, voto ser 2026, tá? Deputados federais, senadores, presidentes, principalmente. Porque é daqui pra baixo. Tudo que eu mostrei aqui não tem nada de fake news. E eu vou dizer aqui, ó, guarda esse nome aí, pega uma caneta, um papel, ou anote no celular seu aí, P de pato, S de sapato, D de dado, PSD, não vota em ninguém, a não ser que alguns que estão fazendo alguma parceria aí com a direita, com o PL, mas a gente vai indicar, vai falar o nome, mas no momento, ninguém do PSD, que é de direita, bolsonarista principalmente, deve votar. Essa turma é que está infernizando o Brasil. Se não teve impeachment de ministro, PSD. Algumas coisas que o Lula aprovou que foi contra a população, PSD. Por que quando tem votação para a presidência do Senado, a panelinha, tá lá o PL brigando para botar um fulano, o PSD lá derruba e apoia aqueles que o ministro manda, que a Suprema Corte manda. Que a Suprema Corte manda? Um absurdo! Aonde que a Suprema Corte tem que mandar, mas enfim. Vocês estão entendendo, gente, a situação? Então, se é para falar a verdade, nós estamos aqui para falar a verdade. Tá aqui, mostrou sua verdade, aí você vai pra rua falar com o cara não tem argumento, porque sabe que ele não tem argumento, porque ele está errado, aí parte pra briga. O cara começa a fazer uma pergunta para ele todo serelepinho responde, o cara que ele vê, quando eles percebem que estão perdendo a batalha, ele parte para cima. Você é bolsonarista, você é fascista. É o que eles fazem, é o que ela está falando aqui. Eu estava ontem falando com um amigo meu de infância. Ele tem uma sobrinha que é professora. Eu vi essa menina nascer. Nossa, meu Deus, quando eu vejo, às vezes, assim, né? Por acaso eu vejo no Instagram dela, Lula.
me dá um aperto no coração, falando, uma menina tão bonita, tão esperta, tão inteligente, se for professora, faz isso não. Mas não é só ela não. Irmã de criação da minha esposa, 2 irmãs verdadeiras de sangue dela, é gente, pelo amor de Deus. O que está acontecendo com essa turma? Mas sabe o que é isso? Eu estava falando com um amigo. Esse cunhado desse meu amigo também, aí leva a esposa, leva essa filha, que é de criação dele, mas aí sai arrastando todo mundo. Ele disse que esse cunhado dele é agressivo, ele começa a falar, não, cara, mas olha, o Lula, porque é o Lula, porque... Aí sempre vão falar a mesma coisa, fez universidade, ajudou muitos pobres, aí não sei o quê, coisas do passado que o Lula realmente, quando entrou no primeiro governo, ele fez. Mas, gente, para um pouquinho e pensa, tudo é propósito, é o que eles trabalham dessa forma. É o que eles fazem. Então, tudo isso que fez universidade, isso e aquilo, porque em 2002, 2004, 2008 e 2010, que foi quando ele fez o último, tudo propósito. Um dos mandamentos do comunismo é esse, traga para você, eu já canso de falar aqui, traga para você os universitários. É por isso que a gente vive esse inferno. E outra coisa, gente... tanta coisa errada, pichação, os caras fazem apologia a criminosos, apologia a terrorista, apologia a pessoas que já infernizou o seu país, enfim, esse tal do Che Guevara e vai por aí afora. Eu não vou nem falar aqui das branquinhas, né? Da branquinha, está um verdadeiro inferno as universidades do Brasil. Graças a quem, gente? Quem foi que criou esse inferno nessas universidades? Pois é preciso falar? Não preciso. Vamos lá, um outro vídeo aqui. Uma vez, o Vladimir... Que a situação do Dias Toffoli tá ruim, a situação do Banco Master tá complicada, do STF em si. Mais um vídeo aqui. Não existe justiça onde há conflito de interesses. Isso é tão simples. Olha a palhaçada que virou o Brasil. Ele tem que ser afastado desse caso, gente. Isso não é punição, isso é o mínimo que exige num caso tão complexo. Todo mundo sabe que a REAG é para lavar dinheiro do narcotráfico. Olha as teias ligadas. Tá quase impossível ser brasileiro hoje em dia. Se o judiciário não preservar o mínimo de autoridade moral, o que esperar do Brasil depois dessa? Eu acho que nunca teve um escândalo tão nojento que ligava tantas pessoas aí, centrão, direita, esquerda, tudo, como o caso do Banco Master. E é por isso que eles estão fazendo de tudo para proteger o banco mais fraudulento da história desse país. Esse senhor não tem condições morais de estar à frente desse caso. Todo mundo sabe o que aconteceu em Brasília naquele voo. Todo mundo sabe porque ele botou sigilo. Brasília inteira sabe o que tem no telefone do Vorcaro. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Vocês estão entendendo, gente? Preciso falar alguma coisa? Você tem raciocínio para entender o que aconteceu aqui? Esse camarada aqui, segundo a imprensa oficial, diz, né? Pode dar um Google que você vai ver, que ele tentou várias vezes, através de concurso, para ser juiz e não conseguiu. Mas esse cara é ministro da Suprema Corte do Brasil. Vocês viram aqui ele falando que um amigo roubou e ele dando gargalhada? Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso, né? Pois bem, eu vou terminar o vídeo aqui mostrando para você como é que está a situação do nosso Brasil. Você sabia que tem filho de traficante, filho de gente... de condenado que vão vir aí como político? Aliás, não é novidade aqui no Brasil, mas eu vou passar essa informação aqui, 1 minuto e 21 segundos, só para você ficar sabendo como é que está a nossa situação. Mas olha, eu vou me adiantar e dizer para você, desistir não é uma opção. Nós não vamos desistir. Estamos na metade do percurso, a batalha está avançando. É uma questão de tempo, é uma questão de ter paciência. É como se fosse um jogo de xadrez mesmo, tá? Não desista. E outra coisa, tem gente, se eu pudesse ir embora do Brasil, tu vai para onde? Tu vai para onde?
Diz pra mim. Eu vou pra Paraguai, tá? E no Paraguai tem uma outra parada dessa assim, vira um presidente de esquerda, começa a perseguição. Tu vai pra onde? Vai pra outro país. Sabe como é que se dá o nome disso? Covarde. São pessoas covardes. Eu tenho minha casa é meu país. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho minha casa, eu e minha família, tá? A minha família que seria os meus irmãos patriotas, né, brasileiros. Entra um grupo aí querendo invadir minha casa, tomar minha casa. Aí eu falo, então fica aí que eu vou embora, vou pra outra casa, é assim? Vou procurar uma casa pra morar, é assim? Eu vou lutar pela minha casa, não é isso? Eu vou lutar pelo meu país. É muito simples, tá? Vamos lá, só pra concluir. Você vai me ouvir por 90 segundos e vai entender o recado que o Brasil está mandando para o mundo. Oruan, filho do líder do Comando Vermelho, pode disputar eleições. Luciano Hang, empresário que nunca foi político, está inelegível por 8 anos. O que isso comunica? Que crime compensa mais do que empreender? Caso Banco Master, sigilo total. Políticos, governadores, membros do judiciário escondido. O que isso comunica sobre independência entre poderes? Gilmar Mendes decidiu sozinho. Apenas o PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. E o PGR é seu ex-sócio. Os 30 pedidos de impeachment no Senado não servem para nada. O que isso comunica? Que eles se controlam ou se protegem? E quando vereadores de São Paulo pedem minuto de silêncio por bandidos mortos em confronto com a polícia? O que isso comunica sobre quem merece ser lembrado em nossa sociedade? O mundo está assistindo. E o Brasil não comunica notícias isoladas, comunica um sistema que premia o crime, protege o poder, esconde a verdade e confunde vítimas com algozes. A pergunta não é mais por que isso acontece, a pergunta é por quanto tempo você vai aceitar essa mensagem. Eu estava falando com meu amigo ontem, eu falei, cara, ele falou, Josemir, como é que a gente faz para resolver isso? Eu falei, é muito simples. Você, por exemplo, disse que não tem jeito de falar, mas você precisa falar com alguém. Você precisa trazer pelo menos um voto para cá, mas um que seja de esquerda. Através de conversando, explicando, aprendendo. Você tem que aprender. Por que eles batem boca? Porque eles não aprendem. Porque se eles aprenderem realmente o que eles defendem, o comunismo, eles nem vão bater boca, eles vão virar o jogo. Falar, não vou ser mais comunista. Foi o que aconteceu com o Wilker, né, José Wilker, ator, que Deus o tenha, com o Chico Anísio, com tantos outros que a gente mostra aqui para vocês, atores, né, muitos jornalistas. O cara quando aprende, quando ele vai estudar mesmo, alguns nem tanto, né, tem uns que morrem sabendo que é aquilo, mas enfim. Mas uma pessoa que se diz do bem, principalmente cristão, que vê realmente o que é o comunismo, fala, gente, como é que eu estava cego que estava seguindo, apoiando essa turma? Porque sim, você vê um vídeo desse aqui, e você, tudo coisa errada tá mostrando aqui, filho de bandido sendo, peraí, que país é esse? É aqui. Mas por que está acontecendo isso? Porque pessoas como você, que se diz do bem, votem nessa gente da esquerda, vota no comunismo, e é o comunismo que apoia, que dá apoio a tudo isso aqui. Enfim, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Lembre-se, se você conseguir um voto, é assim que a gente vai conseguir mudar esse país, tá certo? Principalmente agora nessas eleições de outubro. Um abraço, até a próxima.